De volta com o Educador Entrevista, converso agora com o Dr. Rogério Ferreira de Moraes. Doutor, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Luciano, boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer enorme estar aqui novamente. Bom, nós vamos falar um pouquinho a respeito da questão dos medicamentos de alto custo, não é? E da questão jurídica que existe aí, porque muitas vezes as pessoas acham que é uma questão público-saúde, né, doutor? Mas muitas vezes, e a gente percebe que cada vez com mais rotina, quando se fala em medicamento de alto custo, tem uma judicialização envolvida. O medicamento de alto custo, esse tipo de medicamento, ele é fornecido à pessoa de baixa renda, que ela é acometida de uma doença, vamos colocar assim, uma doença rara, que não tem tantos casos, e ela não tem condição de comprar esse tipo de medicamento. A própria Constituição Federal, ela estipula no artigo 196 que todos têm direito à saúde. E o medicamento de alto custo, ele é fornecido ou pelo SUS, ou em caso de ser um medicamento que não tenha na rede pública de saúde, ele é fornecido pelo particular através de uma ação judicial que é movida pelo paciente que está necessitando daquele medicamento. O Renato aqui com uma questão interessante, né, se fala muito da questão do medicamento de alto custo, né, e o medicamento que não é de alto custo, que muitas vezes o paciente não encontra no SUS, né, e que seria de rotina, né, vamos pensar aí no medicamento para diabetes, etc. Sim. Isso acaba sendo judicializado, tem questões nesse sentido ou não, né? Não, o que se observa mais no judiciário é a questão do medicamento que tem um custo elevado. Perfeito. E aí, doutor, a gente conversava aqui até antes do programa entrar, a questão de a gente vê em alguns casos, né, uma justiça mais ágil, sim, mas nem sempre, infelizmente. Infelizmente, dependendo da situação que está o paciente, até ele aguardar uma decisão do judiciário, muitas vezes a doença está num estado um pouco mais avançado, que ela não consegue aguardar a chegada do medicamento, né? Infelizmente, há casos desse sentido. Então, por isso também a família ter essa consciência de que, olha, demorou, não vou ficar esperando o retorno e etc. Vou judicializar o mais breve possível. Sim. E a questão é o seguinte, não até mesmo uma pessoa que tem um plano de saúde particular, o plano de saúde se negando a fornecer a ela esse tipo de medicamento, ela tem todo o direito de entrar judicialmente para que seja fornecido o medicamento para ela. Só que ela tem que preencher uns certos requisitos, questão de hipossuficiência econômica, a necessidade real daquele tipo de medicamento que tem que ser prescrito por um médico, especificando o tratamento que ela está fazendo, o tipo de doença que ela tem, a necessidade real daquele medicamento para ela durante esse tratamento. O André, parabenizando pela pauta, doutor, e perguntando isso, né? Olha, plano de saúde, não é? O sujeito tem lá um contrato que em tese cobre isso e o plano se nega. É interessante judicializar e ele coloca, né? Existe a possibilidade de fazer processo em paralelo, tipo judicializar o plano e o SUS ao mesmo tempo, para tentar brevidade nesse medicamento? A questão aí, a partir do momento que a pessoa tem contratado o plano de saúde, ele é obrigado a fornecer esse tipo de medicamento. Entenda a negativa, ele tem que ter a negativa, o plano é obrigado a fornecer para ele a negativa do fornecimento desse medicamento, para ele estar judicializando a questão. O interessante seria ele procurar uma via só. No caso, seria, já que ele paga o plano de saúde, mover ação contra o plano de saúde que não forneceu o tipo de medicamento para ele. Perfeito. E, infelizmente, não é, a gente acaba vendo essa questão de maneira recorrente. Não é, o sujeito ter lá... E a gente está falando especificamente de medicamento, mas quando a gente pensa em plano de saúde, tem uma gama de serviços, sim, que em tese tem no plano e que às vezes se toma uma negativa aí que o sujeito tem que tomar uma providência legal. Exato, por isso é interessante a pessoa que se sentiu no direito, ela teve o direito dela ofendido, procurar um profissional do direito para estar buscando a orientação para ser tomadas as medidas necessárias. Ana Clara aqui perguntando a respeito de documentação, não é? No caso específico do SUS. A gente está falando aí que no caso do plano de saúde você tem que ter uma negativa. Sim. Né? E no SUS? A mesma coisa. Tem que ter uma negativa que não tem esse tipo de medicamento para ser fornecido para a pessoa. Não tem o SUS, mesmo que ele não traga no rol deles lá, o tipo de medicamento que está especificado, ele tem que ter essa negativa também do Sistema Único de Saúde. Tem que ter o laudo médico, né?
falando que tem a necessidade daquele tipo de medicamento para aquele paciente, tem que ter a negativa do SUS e a declaração de hipossuficiência econômica. O Miguel perguntando, né? O doutor falou aí a respeito da questão do laudo, ele pergunta, né? Existe confrontação de laudos? Do tipo, o judiciário pedir, falou, não, a gente tem um laudo aqui, mas do SUS ou do plano contestar apresentando um outro laudo? Pode até ser determinado um perito, que seja um outro médico da área daquela enfermidade que a pessoa está acometida, né? Para estar fazendo um exame complementar que seja, mas geralmente o laudo do médico, do paciente, já é válido para ter uma comprovação da necessidade dele ter esse tipo de medicamento. A outra questão complicada que a Ana Lúcia aqui coloca é o seguinte, não é, da questão de dificuldade de importação, de custos, etc., para continuidade, né? Porque muitas vezes também, olha, se tem um medicamento, se tem lá algumas doses que se consegue judicializando, mas e depois, né? Tem que ir rejudicializando, como é que funciona isso? Não, a partir do momento que o juiz deu a sentença imputando ao órgão público ou ao ente particular o fornecimento desse tipo de medicamento, durante o período que a pessoa estiver fazendo o tratamento da enfermidade dela, ele tem que ter esse tipo de medicamento. Então, fica estipulado ali, enquanto ela necessitar do medicamento, vai ser obrigatório o fornecimento para ela. Uhum. Com relação aqui, o Pedro colocando, não é? Todo esse aparato aí de documentação, de laudos, etc., costuma se ter uma devolutiva rápida, pelo menos da abertura do processo, doutor, ao se conseguir isso? Geralmente, esse tipo de processo, eles são julgados de maneira um pouco mais célere, mas depende da demanda de serviço do judiciário também. Uhum. No caso de exames de alto custo, isso também pode ser judicializado? Quem pergunta é a Amanda. No caso, se ela tem a necessidade de fazer um determinado exame, não tem condição de pagar, e é um exame, por assim dizer, com custo elevado, ela pode estar, sim, procurando o amparo da justiça para poder ter esse tipo de serviço prestado para ela. A Lívia também parabenizando aqui pela temática, diz que a família, né, passou por um enfrentamento aí de judicialização por algum tempo para conseguir aí um medicamento do pai de alto custo. Diz que a luta foi árdua aí, mas realmente conseguiram, né, e conseguiu êxito no tratamento. Mas conhece a história de uma amiga próxima que, quando eles conseguiram a ação positiva, o familiar já havia falecido. Infelizmente não tem assim uma mensuração de quantos casos acontecem esse tipo de circunstância, mas é uma circunstância que ocorre, sim, infelizmente tem esse tipo de acontecimento. Uhum. E é interessante, né, a gente destacar isso, né, que tem que se entrar, é lógico, sim, não é? Cada caso vai ser um caso muito específico, não é? De trâmite, de avaliação, mas que é uma maneira das pessoas garantirem os seus direitos. Exato. Até mesmo porque alguns medicamentos que são importados não tem registro na Anvisa, mas a partir de um laudo médico constatado que aquele tipo de medicamento específico para aquela doença, se é uma doença muito rara e ele vai causar um benefício no paciente, acaba acontecendo dele conseguir esse tipo de medicamento. E aí você já vem de encontro aqui com a pergunta do Augusto, né, dessa questão do reconhecimento da Anvisa. Independente do reconhecimento, né, se houver um laudo indicando o medicamento, a ação pode ser positiva. Sim, alguns julgados trazem que mesmo o medicamento tendo um registro, vamos supor, o medicamento é fabricado e tem um registro nos Estados Unidos, ele pode ser utilizado aqui no Brasil também, mesmo não tendo o registro da Anvisa, mas aí o médico tem que indicar que aquele medicamento tem uma necessidade, o paciente tem uma certa brevidade para o tratamento, então tem essa circunstância aí, ele pode estar recebendo esse tipo de medicamento também. Uhum. José Augusto também parabenizando a respeito da temática, né, colocando que já passou por esse problema junto ao plano de saúde
E colocando essa questão específica aí dos planos, não é? Ao se contratar, né, se tem todo um amparo, uma iniciativa, e depois isso vai se complicando. Colocando também a respeito dessas resoluções que a gente tem, vira e mexe, de aumento de custo, de perfil de faixa etária que o plano salta de valor, não é? Também é uma questão que pode se tomar uma ação legal. Sim, a pessoa se sentindo prejudicada no direito dela, ela tem todo o direito de estar procurando um profissional da área para verificar o que pode ser feito. É lógico que existem normativas, mas os planos, as estruturas não podem sair do que rege. Exatamente, não pode usurpar o direito do contratante do serviço. Ela tem que trabalhar de uma maneira que ela possa estar prestando serviço para aquele paciente, já que ele tem a necessidade daquele tipo de tratamento, o que seja. Laura, também colocando uma questão importante aqui, nessa questão do medicamento de alto custo, a gente observa também que independente de faixa etária, né, doutor? A gente Sim. vê aí a necessidade de qualquer faixa e muitas vezes até pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, mas que o medicamento sai da curva daquele poder aquisitivo, Exato. correto? Alguns tipos de enfermidades, o tratamento dela depende de um medicamento específico. E por ser raro essa doença, o medicamento também ele tem esse custo elevado. Independente da faixa etária, independente do grau econômico da família, ela teve necessidade daquele tipo de medicamento, ela tem o direito de entrar no judiciário para estar obtendo esse tipo de medicamento. Muitas vezes a gente até vê, né, uma questão da sociedade mesmo em comoção quando se trata de crianças. Sim. Então, direto a gente vê campanhas, infelizmente algumas até falsas, né? Por isso que a gente alerta aí para se tomar cuidado nessa comoção. Muitas vezes, né, de bate pronto a gente faz um Pix, faz uma doação, mas que tentam corrigir essa deficiência do Estado, né? Muitas vezes, enquanto o Estado ainda está patinando, a população acaba sanando o problema por um prazo. O que acontece, Luciano, é que o Estado ele é inerte. Se ele não for acionado, ele não vai se movimentar para estar trazendo um benefício que aquela pessoa necessita. E nesse caso aí, algumas doenças são tão raras que o tratamento é muito caro, é medicamento que vem do exterior, então ela tem, a família que puder ajudar, tem que acionar a justiça para estar obtendo esse tipo de tratamento. Também é importante, não é, quando a gente fala dessa questão, que muitas vezes a comoção social ajuda no período ainda que o processo está correndo, né, a conseguir algumas unidades desse medicamento, até depois a questão aí do tratamento se consolidar. Ela conseguindo o fornecimento do medicamento pelo Estado, durante o período do tratamento da doença, né, ela vai ter um amparo, vamos assim dizer, né, bem melhor para ela poder estar se livrando da doença. Rose, colocando aqui também uma outra questão, né? Existem muitas doenças quando a gente trata de criança, por exemplo, que são metabólicas e que o medicamento tem que ser implementado até tal faixa etária, né? Senão ele não tem mais a aplicação, o efeito necessário aí de coibir uma série de enfermidades. Eu fico imaginando o desespero dessas famílias, né, que não têm acesso, com uma judicialização e com, né, o prazo se esgotando para esse tratamento. Nesse caso aí o médico tem que especificar, né, fazer todo um laudo, colocando lá a real necessidade daquele tipo específico daquele medicamento para tratar aquela doença, para o quanto antes tiver esse tipo de informação, o juiz poder dar a sentença dele, se possível favorável a pessoa receber o medicamento. Também aí se pensa, né, na questão prática de rotina desse processo. O Vitor coloca aqui, né, mais de um laudo ajuda, no seguinte sentido assim, olha, né, temos acesso a mais de um médico, isso auxilia a balizar? Sim, toda a informação que o paciente ou o familiar do paciente puder estar trazendo para a seara do processo, para especificar aquele tipo de medicamento para tratar aquela doença, é válida. Rogério também parabenizando aqui, né, pela temática, né, e pela ação importante social disso,
e coloca, quando a gente fala muitas vezes dessa questão da judicialização, muitas vezes a pessoa não tem auxílio, recursos nem para o advogado. Sim. Aí ele pergunta justamente isso, né? Existe justiça gratuita nesse caso? Sim, existe. Aqui em Batatais, qualquer outra cidade no estado de São Paulo, a Ordem dos Advogados do Brasil tem um convênio, né, com a Defensoria do Estado, ela pode estar procurando assistência judiciária gratuita. E de fato, não é? Muitas vezes a gente vê a justiça gratuita atuando e acaba sendo a ferramenta que essas famílias infelizmente têm para conseguir aí garantir vida, né, ou garantir qualidade de vida para o seu familiar. Sim, Luciano, a gente tem que se colocar na pele da pessoa, do familiar que tem um ente, né, na sua família que está necessitando de um tipo de tratamento. Então a gente tem que ter esse tipo de sensibilidade. E a pessoa tem mesmo que procurar o direito dela de estar recebendo esse tipo de medicamento para o tratamento que ela necessita. Lúcia aqui também parabenizando pelo tema e colocando em questão aqui justamente e se não consigo, né? Posso recorrer? Claro, é um direito que ela tem e o judiciário com certeza vai amparar ela. Ela especificando que tem a necessidade daquele tipo de medicamento ou familiar dela, com certeza o judiciário vai dar um parecer favorável a ela. E aí, o Miguel aqui com uma questão simples, né? Quem é processado no caso? O Estado, né? O Estado no seguinte princípio, né? O município, né? O Estado de São Paulo, o governo federal, como é que funciona? No caso do medicamento de alto custo é a União. O Sistema Único de Saúde. É a União que no caso é a parte contrária, é ela que vai ser acionada. Então, direto aí o SUS como... Exato. Muito bem. E aí, nesse caso específico, né, mesmo que haja um recurso, recursos são em outras instâncias judiciais, mas o processado continua sendo o SUS. Exato. E a Márcia aqui perguntando, né, no caso do plano privado, né, se processou aí o plano de saúde, mesmo assim, posso entrar em paralelo com uma ação no SUS? Não, tem que ser... No caso, a pessoa que tem o plano de saúde, ela faz contra o administrador do plano de saúde. Daniela aqui parabenizando também pela temática e colocando, doutor, essa questão de não se ter prazo, né? Que também é uma questão da dificuldade, né? A gente sabe que a justiça procura ser mais ágil nessas questões, mas infelizmente a gente não tem um mecanismo que resolva a coisa de bate-pronto. Não, infelizmente não tem. Apesar desses processos ter prioridade no julgamento, não tem como você mensurar um tempo que vai levar para poder ter uma decisão. E que deveria ser mais ágil no sentido prático, assim, acho que no pé da lei mesmo, né? No sentido de, olha, nesses casos se libera, mesmo enquanto corre o processo, né? Depois o processo vai ser para definir se mantém ou não. Né? Mas infelizmente, Luciano, devido à questão orçamentária, o valor do medicamento, tem que seguir todo esse tipo de circunstância. Denise também aqui tocando nessa temática, né, de acesso mesmo à questão medicamentosa. A gente falava a respeito da Anvisa reconhecer ou não o medicamento, né? Nesses casos, quando a agência não reconhece, isso dificulta um pouco o processo? Sim, mas tem a questão, o medicamento ele sendo reconhecido em algum outro órgão estatal, mesmo que fora do país, ele pode ser fornecido à pessoa. O médico elaborando o laudo dele, constatando ali que aquele medicamento vai realmente surtir um efeito na doença que a pessoa está acometida, esse tipo de medicamento pode vir a ser fornecido para ela. Até porque, né, por regra, aí, quando a gente pensa na avaliação desses órgãos, eles acabam avaliando mais a rotina. A gente está falando aí de doenças excepcionais e medicamentos excepcionais, que é lógico, vão ter aprovação de uma ou outra agência só no mundo. Isso, exatamente. Algum tipo de doença, por elas ter um acometimento muito raro na população em geral, ela vai ter um tipo de tratamento específico só para ela. E muitas vezes esse tipo de tratamento advém de um medicamento que é fabricado ou fornecido em outro país. O Brasil não tem tecnologia para estar fornecendo ou fabricando aqui ainda. E ele sendo reconhecido em outro país, com certeza ele vai ser oferecido a essa pessoa aqui também.
Fabiana tocando numa questão que até a gente comentava aqui no intervalo, né, que tem sido muito fator de judicialização, que é o canabidiol, né, que tem uma questão de custo, mas também tem uma questão do estigma da associação à droga, da associação à maconha aí, que às vezes também, né, por muito tempo atrapalhou esse processo. Sim, exato. Mas hoje já tem vários julgados dando o parecer favorável à pessoa, demonstrando que ela tem necessidade e esse tipo de medicamento vai surtir efeito na doença que ela está sofrendo, ela tem um parecer favorável para poder estar recebendo ele. Uhum. Mas é aquela luta, né? Você levou um tempo, Sim. se construiu uma base legal para se ter essa rotina mais acessível como se tem hoje. É que tudo na nossa vida, Luciano, se a gente for observar, está sobre as regras do direito. E o direito o que é? É fato, é um valor e depois vem a norma. Primeiro tem que ocorrer o fato. A população vai valorar aquele fato. Aí o legislador vem e especifica a norma. Perfeito. Nós falávamos, né, a respeito da questão judicial aí para as pessoas que não têm recurso, né, e necessitam buscar aí um apoio. E a Miriam colocando isso, né, onde buscar, na OAB, quais são os caminhos, doutor? Aquela pessoa que tem necessidade desse tipo de tratamento, não tem condição de arcar com custa com advogado, ela pode estar procurando aqui em Batatais a casa do advogado, que vai ser nomeado um advogado para ela. Perfeito. E lembrando isso, né, vai ter que juntar documentação de hipossuficiência. Exatamente. Né? Se analisa aí o perfil de renda dessas pessoas para saber se pode ou não. Se tem direito à justiça gratuita ou não. Uhum. Do mesmo modo também que esse acesso ao medicamento vai, muitas vezes, exigir um panorama financeiro dessa família. Exato. Né? Então, tem que se preparar também para apresentar isso. Ela tem que apresentar que ela não pode arcar com as custas daquele tratamento. Uhum. Então, e hoje, mais do que nunca, né, quando a gente pensa em dados financeiros, se tem cruzamento de informações, não é? Então, quanto mais transparente a pessoa for, melhor para não ter problema. Sim. Não, hoje não adianta a pessoa querer tentar burlar o sistema. Que vai se verificar a questão de declaração de imposto de renda, questão financeira da pessoa com conta bancária, isso daí não tem como ela querer tentar ludibriar o judiciário nisso. Perfeito. Até porque também nesse caso não vale aquela máxima da igualdade, né? No sentido assim, se todo mundo tem direito ao medicamento, mesmo tendo recurso, por que eu não tenho? Né? Não, a justiça vai julgar em cima de perfil de necessidade. Sim, mas nesse caso, Luciano, a justiça ela tem que julgar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual. É o que a gente chama de equidade, não de igualdade. Exatamente. A pessoa que é acometida de uma doença rara, que ela necessita desse tipo de medicamento, que tem um valor elevado, ela realmente tem que ter esse direito aí amparado para ela. Muito bom. Regina, agradecendo aí por tocar nesse tema tão importante, né? Diz que ela e os familiares sofreram muito com a ação nesse sentido. Ainda bem, né, que conseguiram êxito aí para a ação do medicamento, mas foram, como ela coloca aí, noites sem dormir, com dores, com preocupação, pela falta de acesso do medicamento. Exato. Só quem passa por esse tipo de problema, né, o familiar ou a pessoa que está acometida da doença, que vai saber mensurar o que ela está sofrendo, né? Quem está de fora pode ter uma acessibilidade e tal, de estar ali se colocando no lugar dela, mas só quem passa por isso para poder dizer o que é. Muito bom. Doutor, quem quiser alguma informação, tiver dúvidas, né, o aconselhamento é procurar um profissional da área para sanar essas questões e, de fato, fazer valer os seus direitos. Exatamente, o quanto antes. O quanto antes a pessoa está acometida da doença e ela necessita do medicamento, não tem condição de arcar com esse medicamento, a rede pública ou a rede privada, no caso a pessoa que tem um plano de saúde não quer fornecer para ela, ela tem que procurar o quanto antes um profissional de direito para estar orientando ela. E a Rosa coloca também uma questão interessante, né? A gente falou dessa busca que tem que se ter aí para uma negativa, seja do plano de saúde, né? Seja da estrutura de saúde, e que ela diz justamente isso, né? Uma vez ela teve um problema, começou a fazer a movimentação para entrar com a ação e só o pedido, né, dessa negativa já foi suficiente para liberarem o medicamento. Aí que está, eles
A pessoa tem que movimentar o Estado. Se não movimentar o Estado, ela não consegue o direito dela. E às vezes acontece isso, né? Tanto no plano de saúde quanto Exatamente. no Estado, porque sabe que muitas vezes vai gerar uma ação ganha. Sim, claro. E o custo, além do alto medicamento, se juntar nesse fator o custo de ação, Exato. né? Então é melhor que se providencie. Com certeza. E se encontre caminhos para isso. Doutor Rogério, gratidão sempre aqui pelos esclarecimentos conosco, fica sempre o espaço à disposição, esperamos aí ter colaborado, né, com os caminhos dos espectadores que passam por esse problema. Luciano, eu que agradeço de poder ter essa oportunidade de estar trazendo informações importantes para a população em geral que estava aqui assistindo a gente.